Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, meu Pai, o nosso Deus vitorioso, o nosso Deus grande e temível, Senhor. E é com muita alegria, meu Pai, que nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, de oportunidades. Nessa noite, meu Pai, onde com certeza cada um de nós teve seus desafios, Senhor. Seus desafios internos, seus desafios externos, suas circunstâncias, meu Pai, para tentar nos desmotivar, para tentar nos entristecer, para que nós venhamos, Senhor, a desacreditar que essas muralhas, meu Pai, que essas situações podem ser mudadas, Senhor. Mas é o que nós acabamos de cantar, meu Pai, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus vitorioso, o nosso Deus infalível, Senhor. Nós temos que crer nisso, meu Pai. Nós temos que confiar nesse Deus grande e temível, como Neemias acreditava, Senhor. O povo de Israel, teoricamente, servia ao mesmo Deus, mas somente para Neemias, aquele Deus, o nosso Deus, era um Deus poderoso. Infelizmente, para aquelas pessoas, meu Pai, elas tinham se deparado com situações, com circunstâncias, meu Pai, que para elas, aquela desolação era maior do que o Deus que elas diziam que serviam. Mas para Neemias não, Senhor. Neemias tinha uma mentalidade que nós precisamos ter. Uma mentalidade que o nosso Deus, por mais que sejam grandes os nossos desafios, o nosso Deus continua sendo infinitamente superior, o nosso Deus continua sendo infinitamente maior. O nosso Deus que parece um trovão, mas que quando fala conosco é como um suave sussurro de uma brisa. Então um Deus que se mostra de uma forma tão poderosa, Senhor. O Senhor passa os olhos pela terra buscando corações para mostrar toda a sua força. Mas é um Deus também tão generoso, tão carinhoso. Um Deus que ao mesmo tempo que o povo tinha duas muralhas de água em volta daquelas pessoas que estavam atravessando o Mar Vermelho, o mesmo Deus que segurou aquelas águas e secou o leito daquele mar, aquelas águas, aquele vento tão poderoso, também foi o mesmo Deus que permitiu que aquelas pessoas passassem sem cair. Nenhum velho, nenhuma criança é registrado que caiu, que tropeçou devido ao vento, que separou aquelas duas muralhas de água. Então, meu Pai, se nós estivermos no lugar certo, nós estamos guardados. O mesmo povo que passou pelo mesmo caminho que o povo de Israel passou, foi o mesmo que os egípcios passaram. Mas um passou sem levar um tombo, e os outros foram engolidos pelas águas. Tamanho é o seu poder, meu Pai. Tamanhos são os detalhes que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Então a única coisa que nós precisamos, meu Pai, na nossa vida é acreditar na verdade. A sua palavra é a verdade. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, aquilo são as distrações, a tempestade que o diabo quer que nós venhamos a olhar. Assim como Pedro, quando focou somente no Senhor, ele saiu do barco e andou sobre as águas. Mas o mesmo Pedro, quando vieram os ventos, vieram as ondas sobre ele se distraiu e começou a afundar. Mas enquanto ele estava olhando para o Senhor, nada o afetou, ele estava na mesma posição que o Senhor. Então, se nós estivermos com os olhos fixos no Senhor, meu Pai, nós sabemos onde vamos chegar. Nós sabemos o poder que nós temos quando nós agradamos o Senhor. Então eu peço, Senhor amado, que cada uma dessas pessoas que crê, meu Pai, que acredita, que confia, que está determinada, Senhor, a reconstruir uma grande vida, a ter uma grande vida no Senhor, a viver o melhor tempo de suas vidas, que nós não venhamos a tirar os olhos do Senhor, que nós venhamos a confiar nesse Deus grande, temível, poderoso, esse Deus que faz o que quer, da forma que quer, e a única coisa que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a confiar no Senhor cegamente, que nós não venhamos a tentar ensinar o Senhor ou tentar imaginar como o Senhor vai trabalhar. Isso não cabe a nós, isso cabe ao Senhor a estratégia, a nós cabe confiar. Então eu te peço, Senhor, dá a visão, dá a segurança
assim como uma criança, meu Pai, quando está no alto de um muro, Senhor, quando o pai chama e ele diz: pode pular que o papai te segura. Ele acredita, ele pula, Senhor, ele sabe que o pai vai segurá-lo. Assim nós precisamos acreditar no Senhor, confiar que, por mais que não pareça, que pareça estranho os caminhos, meu Pai, que aquele é o caminho certo, aquele é o caminho que o Senhor espera. O Senhor espera que nós venhamos a confiar, então que nós venhamos a confiar como uma criança, Senhor, confia no seu Pai. Eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, meu Pai, que estão aqui comigo, abençoa aquelas que estão nas igrejas, abençoa as que estão pela transmissão em outros estados, outros países, que a sua palavra, meu Pai, que não é a minha, mas a sua palavra possa alcançar cada coração e cada um de nós possa sair daqui mais renovado, possa sair cheio, com mais força, com mais esperança, Senhor, para construir todos os dias essa grande vida, porque nós sabemos que os 52 dias foi um momento de Neemias, mas ele ficou lá por muitos anos ainda, para que aquele povo não se distraísse, porque havia um padrão naquelas pessoas. Então logo elas tinham paz, elas faziam o que o Senhor reprova. Então que nós não venhamos a ter mais esse padrão, Senhor, que nós venhamos a estabelecer o padrão do reino, o padrão da fidelidade, o padrão da consistência, o padrão, meu Pai, de não retroceder à velha mentalidade, aos velhos hábitos, às velhas práticas, mas confiar no Senhor e trabalhar todos os dias para avançar um pouco mais, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, para crescer espiritualmente, para crescer nos nossos sonhos, nos nossos resultados, que possamos ser um canal de bênção, um canal de vitória na vida das pessoas, como Neemias foi, meu Pai. Neemias foi um homem que foi um canal de mudança de mentalidade na vida das pessoas, que nós possamos ser esses que ajudam a mudar a cultura, começando por nós, começando pela nossa primeira igreja, pela nossa casa, e assim afetando familiares, afetando colegas de trabalho, e quem sabe, quantas milhares ou até milhões de pessoas cada um aqui pode influenciar, meu Pai, com a sua vida, com o seu bom testemunho, porque tudo tem um início. Abraão foi o pai de multidões, mas teve um filho da promessa. Mas ele creu na promessa que a sua geração seria como as estrelas do céu, como o pó da terra. Então tudo tem um início, Senhor. Muitas vezes nós, como diz na sua palavra, eles creram, eles enxergaram, mas não viveram no tempo deles. José acreditou na promessa da terra prometida, mas ele não foi para a terra prometida, mas ele creu. Então cada um dos heróis da fé, eles acreditaram no Senhor, por mais que aos olhos naturais eles não estavam vivendo, mas pela fé eles já viviam, Senhor. Então que cada um de nós, meu Pai, possa celebrar cada dia, cada conquista e continuar plantando, meu Pai, porque algumas sementes talvez nós não venhamos a enxergar elas florescendo, elas germinando, mas os nossos filhos, os nossos netos colherão dessas sementes. Então que o Senhor possa ajudar cada um de nós a nos manter no foco, a estabelecer o padrão que o Senhor espera de nós, que o Senhor não veja mais imaturos, crianças espirituais, que quando tem um pouco de alívio, voltam às velhas obras, meu Pai. Não, que nós tenhamos um estilo de vida de adoração ao Senhor, adoração no trânsito, adoração nas palavras, adoração no trabalho, adoração na criação dos filhos, adoração no cuidado com o nosso cônjuge, adoração, meu Pai. Adoração não é somente nós estarmos aqui cantando alguns louvores ao Senhor, mas adoração é entrega, é renúncia, é sacrifício, são escolhas diárias para que nós venhamos agradar o Senhor, e quando nós agradamos o Senhor, nós recebemos tudo do Senhor. Eu te peço, seja com cada um de nós, que o Senhor possa nos abençoar nessa casa firme, nesse projeto tão abençoado para a família, que possamos sair daqui muito mais abençoados e preenchidos do Senhor, meu Pai, da segurança, da fé, da alegria, da firmeza de caráter que nós precisamos. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, meu Pai, ao longo desse dia, pensamos que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nos conduza neste trabalho, nas nossas decisões para este dia, porque é o que nós temos, meu Pai, essa oportunidade. Então
Então que nós vamos agarrar e fazer o nosso melhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém? Boa noite. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Diga comigo, por favor. As portas da prisão estão abertas. As portas da prisão estão abertas. Deixa eu começar a partir de João 8:44. Olha só. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Diga comigo, não se apegou à verdade. Ok. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Jesus estava falando para quem, pessoal? Para o povo? Para quem? Estava falando lá para alguém que foi pedir ajuda para ele. Foi chamar, seu pai é o pai da mentira. Foi isso, pessoal? Não, ele estava falando para os crentes. Ele estava falando para os religiosos. E Jesus nos mostra exatamente isso, que pior do que ser um ímpio, um mundano, uma pessoa aí com a vida toda torta, é ser um religioso, é ser um legalista. Porque a religião ela não tem o poder de libertar, mas ela tem o poder de escravizar. Porque a palavra de Deus é a única coisa que vai limpando a nossa mente, né? As pessoas ficam falando, você foi para a igreja, fizeram lavagem cerebral na sua mente. Aí assim, glória a Deus, né? Porque a gente chega com tanto lixo, né? Tanta crença negativa, tanta miséria, tantos hábitos nocivos à nossa própria vida, né? Graças a Deus, está limpando a nossa mente, está nos ajudando a abrir os nossos olhos, está nos ajudando a curar as feridas, né? Graças a Deus, então está limpando. Tem gente que fala isso tentando chatear de forma pejorativa, né? Mas na verdade é um elogio. Que bom que você está vendo essa diferença. Que bom. Ruim é se a pessoa está na igreja há não sei quantos anos, a pessoa encontra com a outra, você nem sabia que tinha mudado, que fala palavrão, é pessimista, é uma pessoa, né, negativa, uma pessoa que não trata bem as pessoas. Então qual foi a diferença? Exatamente isso, tem que ter a diferença. Mas quando eu não pego a palavra como revelação para a minha vida, como aqueles religiosos, eles se tornam legalistas, eles se tornam escravos de um sistema onde eles só têm olhos para ver o problema de todo mundo, mas eles ficaram cegos. Tanto que Jesus pegou pesado aqui, nesse capítulo 8 aqui é um capítulo de confronto violento. O pai de vocês é o pai da mentira, chamando eles de filhos do diabo. Então a palavra é a única coisa que ela vai nos curando. Ela nos tira os padrões negativos, ela nos ensina a crer da forma certa, a mudar os nossos hábitos. Porque de mais um religioso derrotado, não precisa de mais, né? Tem bastante, infelizmente. Por quê? Porque o religioso, ele continua acreditando em mentiras. Ele acha que ele não tem que mudar. Ele acha que as coisas precisam ser daquele jeito, ele não tem uma mente aberta. Mas o pecador, aquele que chega, como Zaqueu, como as pessoas que iam até Jesus, eles queriam uma mudança de qualquer maneira. Os religiosos, eles eram os primeiros da fila, eles chegavam mais cedo que todo mundo, eles sentavam na frente, mas só para ficar lá pegando no pé de Jesus, só para poder ficar cuscunhando, tentando pegar um ponto errado em Jesus, mas estavam lá. Firmes, os primeiros da fila, acordavam mais cedo que todo mundo e estavam lá. Eram diligentes, mas não mudava nada. Então não adianta nada. E a palavra diz que o ladrão, que o diabo, ele só vem para fazer 3 coisas na vida dele. Ele vem só para roubar, para matar e para destruir. Então se nós continuamos acreditando nas mentiras, nós seremos roubados pelo diabo.
E Jesus disse que aquelas pessoas estavam ouvindo o pai deles, o diabo. Então traz para a sua vida, traz para o seu dia a dia. Quando nós ainda pensamos em bobagens, quando nós ainda pensamos em derrotas, quando nós ainda carregamos sentimentos miseráveis de inveja, de orgulho, de ingratidão, nós estamos pensando o que o diabo quer. Nós estamos acreditando nas mentiras do diabo. A gente pode não vir aqui invocar o demônio, mas quando eu começo a dar crédito às mentiras dele, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não funciona, não, isso daqui não vai funcionar. Eu estou acreditando no pai da mentira, porque eu estou acreditando nas mentiras dele. Então, se eu acredito nessas mentiras, a minha vida vai seguir cheia de limitações. Mas cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós lemos a Bíblia, nós estamos atraindo para a nossa vida um padrão, a mente de Deus. Quando você assiste uma coisa, quando você lê uma coisa, você está se alimentando daquele espírito. Então, se a pessoa vive, como tem muitos por aí, né, que vive assistindo programa de fofoca, revista de como é que está a vida dos famosos, ela está se alimentando daquelas futilidades. Aquela vai ser o assunto dela, ela não vai ter o que acrescentar. Quando a pessoa está lendo algo que ela é importante para o trabalho dela, quando ela tiver uma apresentação, quando ela tiver que fazer alguma coisa, ela vai ter a linguagem que exige aquele momento. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós lemos a Bíblia, quando nós participamos com atenção dos trabalhos, dos cultos, quando nós oramos com consciência, nós falamos a língua de Deus. Nós sabemos rebater as mentiras do diabo. Fala comigo, quando há renovação mental, há renovação na vida. Quando há mudança interna, há mudança externa. Quando eu creio na palavra, então eu creio na verdade. E quando eu creio na verdade, eu acredito que as mudanças são possíveis. Então veja, eu preciso renovar minha mente, eu começo a renovar minha vida. Eu começo a mudar internamente, eu começo a ver mudanças aqui fora. Porque eu sou o que sai é o que está dentro. Então o que eu estou entendendo, eu estou praticando. Então, quando eu acredito na palavra e não nas mentiras, nas opiniões, nos pensamentos, nos meus sentimentos, eu acredito no que está escrito aqui. Então, eu estou crendo na verdade. E quando eu creio na verdade, eu acredito que essas situações podem ser revertidas. Amém, pessoal? Então, tudo começa em sair dessas prisões. Essas prisões de portas abertas. Ninguém aqui tem impedimento nenhum de ir e vir. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas no planeta, estão aprisionadas. Uma mentalidade de escassez, de derrota, de inseguranças. Uma mentalidade que não é possível muita coisa. Então, quando a pessoa, ela fica falando que não consegue, que não vai dar, ela está se enchendo das coisas erradas. A palavra diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se eu busco a luz, eu me encho de luz. Mas se o meu olhar está em trevas, o que a palavra diz? Que no seu interior tem tremendas trevas. Quão grandes são essas trevas? Então, se eu me encho de um olhar de trevas, é porque eu estou me enchendo de uma série de coisas, menos da palavra, porque a palavra é a verdade. Então, a palavra do Senhor diz que a mente do Espírito me leva a buscar coisas do Espírito. Mas uma mentalidade carnal me leva a buscar coisas que vão agradar a minha carne. Então é a mesma coisa. Eu estou buscando luz, eu estou me enchendo de luz, ou eu estou me enchendo de trevas. Eu estou buscando um espírito que agrada ao Senhor, ou eu estou buscando um espírito que agrada a minha carne? Então, se eu não consigo mudar, se eu falo que eu não dá, que eu não posso, que eu não consigo mudar, é difícil demais para mim, é porque é óbvio que eu não estou me enchendo do Espírito, porque eu estou fazendo ainda o que a carne deseja.
Aí é claro que eu não vou conseguir parar de ser uma pessoa ignorante, é claro que eu não vou conseguir ser uma pessoa equilibrada, é claro que eu não vou conseguir ser um bom marido, uma boa esposa, é claro que eu não vou conseguir ser uma pessoa honesta, é claro que eu não vou conseguir me afastar dos vícios, da pornografia, da bebida, das drogas. É claro que eu não vou conseguir, porque eu não leio a palavra, não assisto os cultos, eu não busco o Espírito Santo, eu só me encho de outras coisas. Aí, obviamente, eu não tenho força. E o trabalho do diabo é endurecer os corações. É a pessoa acreditar realmente, não, para todo mundo é possível, menos para você. Porque corações duros levam a respostas duras, a reações duras. Então, respostas duras machucam, ferem pessoas, afastam pessoas. E pessoas feridas, o que elas fazem? Elas ferem também. Então, por quê? Porque eu estou ferido, o que está dentro vai sair. Então, se eu estou um vulcão aqui dentro, o que vai sair? Vai sair descontrole, vai sair desequilíbrio, vai sair palavras pesadas, vai sair palavrão, porque eu continuo acreditando um monte de mentiras, eu continuo repetindo padrões, eu continuo perpetuando os padrões dos pais, dos avós, maldições antigas. Todo mundo briga, todo mundo separa, todo mundo trai, todo mundo é desequilibrado, todo mundo usa drogas, todo mundo tem divórcio, padrões, maldições. Então nós precisamos tomar decisões. A decisão de ser feliz, a decisão de ter alegria, a decisão de trabalhar pela paz. Ah, mas falar é fácil, né? Ninguém fala que é fácil. Jesus fala que a gente tem que carregar a nossa cruz. Carregar a cruz não é brincadeira. Quando eu me sacrifico, quando eu estou na cruz, eu estou preso, então não é fácil. Mas se eu não decidir pagar o preço correto, eu vou reclamar do que depois? Porque um preço a gente vai sempre pagar, a bispa falou, né? Ou eu vivo uma vida de sacrifícios, que vão me conduzir a uma vida abençoada, ou eu vivo uma vida sacrificada, derrotada. Muitos têm decidido viver uma vida sacrificada, ao invés de pagar o preço certo e sacrificar o que é certo. Então, tudo são decisões. Estamos todos os dias plantando para a nossa eternidade. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós assumimos uma posição com Deus, uma posição com Jesus, de trabalhar pela vida eterna. Mas, se essa renovação não for contínua, diária, se não houver essa renovação mental, nós vamos viver apenas uma religião. Nós vamos viver aprisionados. Muitos aprisionados ao passado, aprisionados aos fracassos, aquilo que ela fez, aquilo que ela deixou de fazer. São prisioneiros de portas abertas. É fácil a mudança? Não. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho o quê? Graça. Tenho graça. Paulo pediu para se livrar de uma situação. O Senhor falou, não, a minha graça é suficiente para você. Ah, mas é difícil, eu estou há anos vivendo com esse padrão, anos vivendo com esse estilo de vida, que eu penso, eu falo, eu ajo desse jeito, autodestrutivo. Então, é fácil mudar? Não, mas eu tenho graça, eu tenho que escolher qual o preço que eu vou pagar, qual o futuro que eu vou ter, qual a eternidade que eu estou plantando. É igual uma situação, quando o casal vai ter o primeiro filho. Todo casal que é casal de primeira viagem, ele fica com aquela insegurança, né? Acha que tudo é muito difícil, mas na hora que tem um segundo, já é mais fácil. Terceiro, quase sai andando sozinho, quase cria sozinho. Quarto, quinto, aqueles mais animados, já não vê mais aquele problema. Por quê? Porque já viu como funciona, já pagou um preço, já aprendeu. Então as coisas vão mudando, nós vamos aprendendo, nós vamos recebendo graça, nós vamos fazendo melhor, mas nós precisamos dar um passo, mais um passo, todos os dias, dar um passo de fé. Uma pessoa que tem um padrão totalmente bagunçado, ela não vai, da noite para o dia, 100% ela vai se livrar daquilo.
Ela pode ter uma consciência, mas ela vai ter os escorregões dela. Mas ela está determinada todos os dias a voltar, a acertar, a não cair de novo. Não, vou botar mais força, eu vou para frente, eu não vou parar e vou retroceder. Então a nossa vida, fala comigo, a minha vida precisa ser de crescimento progressivo. Então, com certeza, muitas coisas a gente já mudou, muitas coisas a gente já venceu, e nós podemos mudar mais. Nós podemos vencer isso também. A gente pode ter vencido muitas coisas, mas a gente tem mais coisas, a gente tem desafio. Todos os dias da nossa vida a gente tem desafios. Então a gente pode ter ouvido muitas sentenças na nossa vida, muitas sentenças negativas, muitas palavras pesadas, principalmente dos nossos pais, mas nós estamos aqui, nós podemos mudar isso, crendo na verdade. Muitos já venceram muita coisa, já se libertaram, mas ainda tem aqueles que ainda não tomaram a decisão de fazer o que tem que ser feito. Não tomaram uma decisão de se tornar aquelas pessoas incríveis, poderosas, como os heróis da palavra, pessoas improváveis, mas que se tornaram poderosos. Ainda não tomaram uma decisão de jogar fora aquelas crenças, ainda continuam carregando uma série de crenças. E hoje é o dia que nós temos. Essa noite é a oportunidade que nós temos. E a palavra fala, né? Não olhe para trás, esqueça o que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova, você não reconhece, você não percebe. Então aquelas maldições, aquelas sentenças, não têm mais poder sobre a sua vida se aquelas brechas forem fechadas, se aquele padrão for mudado. Então aquele padrão, aquelas palavras de que não ia virar nada, que você ia ser um derrotado, isso não tem mais peso sobre a sua vida, mas eu preciso acreditar nisso. Como diz em Provérbios, como o pardal que voa, como a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem causa não pega. Se você soltar uma andorinha aqui, você agarra ela alguma vez na vida? Você pega ela de novo? Tem jeito, pessoal, você tem um pardal, você solta ele, você pega ele. Assim é a maldição. Você não deu causa, você fechou as brechas, aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Aquelas palavras que você é chato, é burro, é feio, é terrível, só dá trabalho, ninguém gosta de você, não tem mais peso sobre a sua vida. Mas eu preciso acreditar nisso. Sim ou não, pessoal? Então a palavra está falando, maldição sem causa não pega. Se eu soltar um passarinho aqui, você não pega ele de novo. É assim a maldição. Ah, me falaram muita coisa, eu acreditei em muita coisa, mas agora eu tenho a palavra para me limpar. Eu não fico mais com as mentiras do pai da mentira. Eu fico com a verdade do pai da verdade. Então é isso que nós precisamos acreditar. Muitos ainda estão acreditando nesse pai da mentira, no diabo. Ainda ficam dando crédito a tudo que alguém já disse, ainda fala, mas não acredita no que Deus disse. É um exemplo que a bispa deu, né? Você pega um ônibus, você pega um avião, você nem sabe quem está lá na frente. E a pessoa dorme no ônibus, dorme no avião. Por quê? Porque você confia nela, não é? Não é verdade? E Deus, que nunca falhou, que a gente sabe que não erra, que não sabe errar. Muitas vezes a gente não acredita no que Ele está falando. Quais são as verdades que a palavra fala? Vamos juntos. Deus me ama, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Essas não são as verdades? Que o Senhor veio para me dar uma vida plena e abundante, sim ou não? Então essas são as verdades. A gente pode não ter recebido muitos elogios, muitas validações, mas o nosso Pai Celestial, Ele nos valida, Ele nos dá segurança. A gente pode não ter recebido muita coisa, mas a gente pode fazer certo com os nossos filhos. Porque tem gente que ainda apresenta essas questões. Eu não fiz porque eu não tive. Tudo bem. Às vezes o pai também não...
o avô, o pai não teve também para dar, mas eu posso criar isso dentro de mim e dar também. Ah, meu pai não era de elogio, meu pai não era de dar carinho, meu pai não era de dar beijo, mas eu posso aprender a dar beijo, dar carinho, fazer elogio, porque eu tenho a palavra que me ensina qual é o padrão. Não preciso perpetuar um padrão derrotado. Eu posso acreditar na verdade, que eu sou mais que vencedor, que tudo posso, eu não consigo, eu não fui ensinado, então agora eu vou aprender. Eu vou decidir isso, é uma decisão. Não diz que é fácil, que é simples, que é um estalar de dedos, mas é uma decisão. Aqui em Lamentações diz assim, 3:19. Olha só, qual tipo de pensamento que a gente escolhe? Vamos analisar isso. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Quantas pessoas que passam dias, semanas, anos pensando nisso, né? Tudo que tem amargura, tudo que lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece, a pessoa fica lá, ela alimenta aquilo, ela remoe aquilo, ela tem ódio, ela chora, ela não dorme, ela fica lá remoendo. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então a gente vai ficar com o quê? Com aquilo que desfalece a nossa alma, que destrói a nossa alma, na amargura, no que me fizeram, do que me falaram, no meu pesar, ou todavia eu vou me lembrar do que me pode dar esperança, que é o que a gente acabou de repetir, no amor do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Você não está aqui hoje? Sim ou não? Você não foi consumido, você não perdeu sua chance, você não morreu. Você pode ter uma história totalmente diferente do que você foi, talvez, determinado que teria, por circunstâncias e crenças, porque eu nasci assim, eu não tive isso, eu não estudei em tal lugar, meus pais fizeram isso, tudo olhando os parentes, a gente tem uma noção do que seria o resto da família, né? Às vezes aquele povo bagunçado, bêbado, perdido na vida, a gente sabe, graças ao seu grande amor, é que não somos consumidos, a gente não foi consumido, o Senhor nos achou, a gente deu ouvidos à voz do Senhor, a gente quis uma mudança, a gente está aqui hoje, então a gente pode mudar o destino, o rumo da nossa vida. Então nós não fomos consumidos, nós temos a esperança, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada ano, né, pessoal? Ah, tá. Não é só nos projetos de conquistas, né? Renovam-se quando, pessoal? A cada manhã. Então faz sentido a pessoa levantar naquele bode, naquela cara de boi, aquela cara enjoada, emburrada, tem sentido? Não. Metade diz que não tem, a outra está falando, né? Vamos renovar a mente, renovar o padrão, renovam-se a cada manhã, então não tem razão da gente levantar angustiado, triste, porque a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Qual que é a minha herança? O que os levitas tinham? Eles tinham terras, pessoal? Não, a porção deles era qual? O Senhor. Os levitas foram levantados para cuidar do povo e da obra de Deus. Então a minha porção é o Senhor. E faltava alguma coisa para eles, pessoal? Nada. Eles não tinham nada, mas tinham tudo. Eles não tinham nada no nome deles, mas eles tinham tudo. Eles tinham cuidado para eles cuidarem. Então a vida deles era dedicada, a porção deles era o Senhor. Minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Então se eu não busco a Deus, que esperança eu tenho? Se eu oro só de vez em quando, que esperança eu tenho? Se eu lembro de Deus só quando eu venho na igreja, que esperança eu tenho? Se eu sou capaz de perder uma santa ceia porque está frio, que esperança que eu tenho? Nenhuma.
eu não busco a Deus, eu não tenho onde ter esperança, eu não tenho onde me segurar, porque a minha porção não é a Deus, a minha prioridade não é Deus, o meu foco não está em Deus. É bom, vamos juntos, é bom esperar. Tranquilo, pela salvação do Senhor. Não está falando aqui, espera desesperado, espera aflito, para ver quando que Deus vai responder. Não, é bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor. Por quê? Porque a sua misericórdia é inesgotável, grande a sua fidelidade. Então, se Deus é tudo isso, por que eu vou temer? É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, quando nós pensamos em coisas negativas, o que acontece? A gente vai desfalecendo. Veja que as pessoas vão até se encurvando, vão se encolhendo, vão se fechando, vai ficando triste. Tudo está na mente. Mas quando muda dentro, tudo muda aqui fora. Vamos pensar no que dá esperança. Também lembro-me disso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Vou pensar no que me dá esperança. Ou eu posso escolher pensar no que me tira a esperança, ou eu posso escolher no que me dá esperança. Com qual que eu vou escolher? Com qual eu vou ficar? Com qual você fica no seu dia a dia? Aqui você vai responder, não, eu vou ficar com o que dá esperança. Mas e no dia a dia? Quando você se depara com as lutas, quando você se levanta e se depara com as suas muralhas, você está pensando no que dá esperança, no que te tira a esperança. Tudo são escolhas. São escolhas. Vamos perder a nossa esperança ou vamos ganhar, vamos receber mais esperança? Porque todos os dias, a gente acabou de ler, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Então todos os dias nós temos uma cota de unção, nós temos uma cota de misericórdia, nós temos uma cota, fala comigo, de poder. Poder para deixar todas as mentiras do diabo. Poder para tirar todas as impossibilidades da nossa vida, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então, quando nós nos enchemos disso, dessas palavras, nós estamos tendo, fala comigo, uma renovação diária. Então, eu estou tendo uma renovação no meu modo de pensar, eu não estou pensando mais no que me tira a esperança, eu estou tendo uma renovação no meu modo de falar, eu não xingo mais as pessoas, eu não amaldiçoo mais a minha vida, eu não falo mais que eu não dou para nada, não sirvo para nada, eu estou renovando a minha maneira de agir, eu tenho atitudes certas. Eu não vou mais atacar as pessoas, eu não vou mais ficar criticando as pessoas, eu não vou mais ficar maltratando os outros, eu tenho uma renovação no meu modo de reagir também. Eu não é mais o bateu, levou, agora eu sou afrontado, sou atacado, vem uma má notícia, eu não choro, eu não desequilibro, eu não desespero, eu sei o que agir. Como é bom esperar tranquilo, eu espero tranquilo, Deus vai me dar a resposta. Eu não vou mais tentar resolver na força do braço, brigando com as pessoas, agindo de forma maluca. Como é bom esperar tranquilo pela salvação, deixa na mão de Deus, poxa. A batalha do Senhor. Eu vou pensar no que me dá esperança. É tranquilo, é bom esperar. Vou esperar tranquilo a salvação do Senhor. O Senhor vai me dar a resposta. O Senhor vai me dar a direção. Então, quando eu me encho de uma palavra assim, eu estou sendo renovado. A maior parte do nosso corpo, ela é renovada a cada 30 dias. Nós somos uma nova pessoa. Na maior parte dos nossos tecidos do corpo, nós nos tornamos uma nova pessoa a cada um mês. As células estão sendo renovadas continuamente. Mas, infelizmente, a nossa mente não é renovada por células. Nossa mente é renovada por decisões, por confiar na palavra. Então, o principal problema ou solução da nossa vida, que é a mudança da nossa mentalidade, muitas pessoas ainda ficam resistentes a isso. Ela não se torna resiliente na palavra, ela se torna resistente às mudanças. Aí que não sai do lugar. Aí não tem renovação na mente. Aí eu não mudo o meu modo de tratar a minha esposa, os meus filhos, eu não mudo a minha forma de tratar os colegas de trabalho, eu não mudo a minha forma de reagir à situação. Por quê? Porque a minha célula está mudando, meu cabelo está mudando,
tudo está mudando, menos a minha mente, que é o principal da nossa vida. Você pode ficar velho, você pode ficar com cabelo branco, mas com sabedoria é outra coisa. Mas você pode ser novinho, treinadinho, bonitinho, mas um estúpido, um ignorante, uma pessoa que não tem o que acrescentar. Então nós precisamos pensar, trazer para a nossa vida o que dá esperança. Confiar no Senhor, na providência, na saída do Senhor. Então eu decido tomar essa decisão, decido esperar tranquilo por esse livramento, pelas respostas do Senhor. Então todos os dias, e esse é o dia que nós temos, é o dia de nós começarmos a renovar a nossa mente, a nossa vida. Aqui em Gálatas 5,16 diz assim, olha só. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Fala comigo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Viva como? Vamos juntos. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que a sua carne quer? Sua carne quer preguiça, sua carne quer procrastinação, sua carne quer lascívia, sua carne quer ofensa, sua carne quer entretenimento, sua carne quer um monte de bobagens. Mas se eu vivo pelo Espírito, de modo nenhum vou agradar aos desejos dela. Eu vou manter íntegro, eu vou manter focado, eu vou manter fiel, eu vou manter atento. Então se eu vivo, então é o que eu falei agora há pouco, no início. Se uma pessoa, como eu falei daquele versículo, uma mente voltada para o Espírito faz o que o Espírito quer, uma mente voltada para a carne vai fazer o que a carne quer. Aí eu falo, não aguento, não posso, eu cedo, ainda minto, ainda traio, ainda vou para a pornografia, ainda faço negócios ilícitos. Por quê? Porque eu estou envolvido com a carne. Mas se eu estou envolvido pelo Espírito, viva pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, que agora eu tenho força para lutar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A gente faz aquilo que o Espírito que a gente alimentou mais. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são claras, são evidentes. Então é fácil você ver uma pessoa que está na carnalidade. Ela tem imoralidade sexual, ela tem impureza, ela tem libertinagem, ela é idólatra, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, glutonarias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Você vê que já tinha sido falado sobre esse assunto. Aqueles que praticam essas coisas, vamos juntos, não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne são evidentes. Você fala com uma pessoa 2, 3, 5 minutos, você já vê o que sai dela. Se sai impureza, se sai lascívia, se sai ódio, se sai discórdia, se sai ira, se sai egoísmo, se sai dissensões, facções, divisões, inveja. 5 minutos você percebe. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos juntos. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem o que falar, não tem regra, só faz. Os que pertencem a Cristo Jesus, vamos juntos, crucificaram. Mas Jesus, Deus não é amor? Jesus não aceita a gente como a gente é? Aceita, mas depois eu crucifico. Aceita, pode chegar, mas depois vai ter que crucificar. Tanto que Jesus fala, vai, não peques mais. Vai, não volte aquilo que te fez chegar aqui neste momento. Então sim, Ele nos aceita. Mas quem pertence a Cristo, não fica com aquela vida bagunçada. Crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, vamos juntos, se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Que é o quê? Me fala, estilo de vida. Então você tem um estilo de vida, seu estilo de vida demonstra amor, alegria, você tem alegria, você tem paz, você tem paciência, você é amável, você é bondoso, você é fiel, você tem mansidão, você tem domínio próprio. Olha só, esse é um estilo de vida. Você não é só bonzinho aqui na igreja. Você não é só bonzinho lá com o seu chefe. Você não é só bonzinho quando, né, ganhou muito dinheiro. Não, é um estilo de vida. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então veja que nós temos batalhas aqui dentro, batalhas internas, guerras internas. E muitos ainda estão alimentando a sua carne, fazendo, falando, pensando justamente aquilo que o diabo quer. E se eu faço aquilo que o diabo quer, eu vou viver os resultados que o diabo tem para mim, que são destruição, que é a destruição. Resultados da carne, avareza, orgulho, né? Tudo isso é idolatria. Rebelião contra a palavra, não quero me submeter à palavra, ódio, isso é feitiçaria também. Quando a mente não é renovada, a pessoa ainda tem egoísmo, a pessoa é orgulhosa. Quando a mente não é renovada, a pessoa continua com aquele padrão vitimista. Quando a mente não é renovada, a pessoa continua vivendo aquele padrão autocentrado, ela vive para ela é ingrata, ela reclama de tudo, ela acha que todo mundo está perseguindo ela acha que tem complôs, coisas acontecendo para prejudicar ela. Então, quando a pessoa ela não renova a mente dela, quando não tem essa mudança, essa renovação na mente dela, ela se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa invejosa. Ela critica os outros, ela não investe, ela não é generosa, ela não se dedica a ninguém, ela não se derrama por alguém, ela não é uma pessoa que ajuda outros a se levantarem. Então a palavra nos mostra isso, aqueles que praticam essas coisas não vão herdar a vida eterna, não vai viver uma vida abençoada. E veja que para entrar na carne, a gente só precisa de uma obra da carne. Mas para viver no Espírito, é o fruto do Espírito. É no singular. Então, o fruto do Espírito, ele é uma junção de virtudes. Então, está falando aqui, para agir em amor é o quê? É nós perdoarmos, é termos obras de amor, é termos paz, levar a paz, como a gente leu agora há pouco, esperar tranquilo, paciência. Paciência também é o quê? Fala, resiliência. É bom esperar tranquilo pelo livramento do Senhor. Então é paciência. Paciência não é só você, eu nunca fico nervoso. Não, paciência é você saber esperar. Em Deus, é claro, né? Não é você ficar lá um eterno passivo. Mas você ser resiliente. Eu estou trabalhando, eu estou insistindo, eu estou plantando a coisa certa, ainda não aconteceu. Mas eu vou continuar fazendo. É fidelidade. Fidelidade é lealdade a Deus e também às pessoas. É mansidão. É uma pessoa equilibrada. Então veja que todas essas virtudes juntas é que me dão o fruto do Espírito. Domínio próprio, autocontrole. Então veja, começa com amor, termina com domínio próprio, porque sem amor, se eu não tiver amor, eu não consigo ter domínio próprio. E sem domínio próprio, não é possível praticar o amor. Porque eu vou ter um amor de setores, de momentos, mas com domínio próprio eu consigo estabelecer aquilo. Então, veja, eu só vou ter domínio próprio se eu tiver amor. E eu só consigo ter amor mantendo o domínio próprio. Então veja que uma coisa está presa à outra. Então uma obra da carne me coloca na carne, mas o fruto me exige tudo. Me exige uma renovação completa. Veja que não é uma coisa, não é brincadeira não. Para entrar na carne é um escorregão. Para ficar no Espírito é sacrifício.
é segurar mesmo as pontas, é estar preso à cruz, é acreditar na verdade do Senhor. E a palavra fala, não sejam presunçosos. Não fica achando que você é melhor que todo mundo não, que você não tem erro. Falando dos outros, criticando o filho dos outros, criticando o casamento do alheio. Porque quem age, todo mundo que age na arrogância, ele colhe na própria vida, com os filhos, no casamento, nos resultados. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Então, para quebrar mesmo aquele orgulho. Então eu posso, se é que é possível, não é possível, mas vamos supor, né, eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se eu não tiver a bênção do Senhor, eu já fracassei. Mas é impossível fazer alguma coisa realmente boa se eu não tiver debaixo da bênção do Senhor. Mas vamos supor que fosse possível, né? Eu posso fazer a melhor coisa. Se eu não tiver a bênção, já tá em ruína. Eu não vi ainda, mas já está acabado. Eu posso ser o melhor pai do mundo, mas se eu não passar a fé para os meus filhos, eu já fracassei terrivelmente. Posso ser passear, carinhar, dar beijo, né, ensinar ao que é certo, mas se eu não passar a fé para ele, já fracassou, porque a hora que ele crescer, ele vai fracassar. Então, as pessoas que falam demais da vida dos outros, do filho dos outros, da família dos outros, e infelizmente ele vai acabar colhendo na vida dele de uma forma triste. Então a palavra está falando, não seja presunçoso, cuida da sua vida. A gente precisa colocar os valores nos filhos. Ensinar eles a serem fortes, a priorizar a Bíblia, a priorizar a oração. Ou seja, priorizar aquilo que vai dar força a eles, que vai moldar o caráter deles. Porque se não tiver caráter, se não tiver referência bíblica, se não tiver parâmetros bíblicos, valores bíblicos, a pessoa não vai ter o caráter necessário. Então o mundo está um caos. A gente vê o nível de carência das pessoas. Você vê às vezes algo que para muitos é natural, igual muitas vezes aqui, né, chegam pessoas novas e o nosso pessoal entra em contato, às vezes mandam um WhatsApp, mandam um seja bem-vindo, manda um feliz aniversário e tal. A pessoa, ela liga, ela manda uma mensagem de gratidão, então as pessoas estão carentes, estão muito sozinhas muitas vezes, estão perdidas. Então nós precisamos nos alinhar. A maioria das pessoas está aí aprisionada, mas na mente, cheia de medos, cheia de angústias, de paradigmas na vida dela. E a única coisa que pode nos tirar dessa prisão é Cristo. A única coisa que nos arranca, que quebra as nossas correntes, que derruba as nossas muralhas, é Jesus. Jesus é a única coisa que nos tira dessa prisão. Então eu peço que você fique em pé, por gentileza, e que você preste atenção que eu vou ler para você uma última palavra. E eu peço que você feche seus olhos e se concentre no que eu estou falando, por favor. Eu peço que você fique em pé para que fique com bastante atenção. Vou ler para você Isaías 61, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Fala comigo, o Senhor me ungiu para levar boas notícias às pessoas. O mundo está pobre. O mundo é pobre de espírito. O mundo é vazio. O pobre aqui é esse. Quantos ricos que são pobres? Quantos ricos que se matam? Quantos ricos que são medicados, são infelizes, são depressivos, mas são ricos, mas são pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Então a gente foi chamado para anunciar a liberdade, mas se eu estiver preso ainda? Se eu estiver dentro dessa prisão, que liberdade eu vou levar? Se eu estou preso também? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor é o que nos protege. Para consolar todos os que andam tristes. Você estava triste? Olha o Senhor consolando. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. Cinza é aquele, quando a pessoa se humilhava, né? Rasgava a roupa, raspava a cabeça, jogava cinza. O que era isso? Humilhação. Mas agora Ele quer botar coroa, honra na cabeça de cada um de nós. O óleo da alegria em vez de pranto, não tem mais por que chorar. O óleo da alegria, a unção de alegria, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Pense no que traz esperança, não no que tira a esperança. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Carvalho, você sabe, é aquela árvore extraordinária, grande, forte, resistente, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Sua família é uma devastação de geração em geração? Seus avós, seus pais, seus tios, todo mundo é uma devastação total? Deus te colocou na posição de mudar isso, de restaurar para as próximas gerações, de ser um canal de bênção na vida de todos. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, exaltando, estando por cabeça, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. O sacerdote é um povo santo, é um povo focado na santidade. Ministros do nosso Deus. O que é um ministro, pessoal? Um representante. Você é um representante de Deus. Olha o privilégio. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Olha a prosperidade. E do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Vai vir para suas mãos. Aquilo que o outro se gabou, que construiu. Se você crer, você vai atrair para a sua vida isso. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Olha que bênção. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha que vitória. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações. E sua prole entre todos os povos. Bênçãos de geração em geração. Você começou um processo. E você vai passando a fé, vai passando os valores. Seus filhos, seus netos, seus descendentes vão sendo um povo poderoso. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Vai ter diferença, você vai ser reconhecido. Olha que povo diferente. Olha, aquela casa é diferente. Todo mundo da família tem esse problema, eles não. Eles venceram, eles conseguiram quebrar esse padrão. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O noivo é Jesus, a noiva somos nós. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então nós fomos ungidos para coisas poderosas. Você foi ungido para levar as boas notícias. Mas se o diabo endureceu o meu coração, que boas novas eu vou levar? Eu vou levar palavras negativas, eu vou levar notícias negativas. Então só levaremos boas novas se esse Espírito estiver dentro de nós. Palavras de edificação, mentalidade de edificação, nós somos levantadores.
construtores. Nós fomos chamados para libertar quem estava preso, quem estava cativo, os prisioneiros de um estilo de vida miserável, de uma mentalidade miserável. Mas como que eu vou levar libertação para alguém se eu estiver preso também? Então tudo isso é importante nós quebrarmos hoje, termos a consciência hoje. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos esse poder e essa unção para libertar os cativos. E um escravo só liberta outro se ele também não tiver como escravo, né? Então a gente precisa possuir isso. Possua isso em nome de Jesus. Nós somos chamados para consolar, nós somos chamados para fazer a diferença, mas também como consolar alguém se eu também estou triste. Veja, não dá para fazer nada se não tiver em mim. Não dá para eu levar nada se eu não ter primeiro. Vou levar alegria, mas para isso eu preciso estar feliz. Nós somos comparados a carvalhos, uma árvore extraordinária, resiliente, que dura muitos anos, para que a manifestação da glória do Senhor fique evidente na nossa vida, na sua vida. A glória do Senhor se manifestará na sua vida. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nessa dupla honra, nessa porção dobrada. O que a palavra diz? Tudo é possível aquele que crê. Então se eu creio para mim, se eu creio, os meus filhos, os meus descendentes serão abençoados, e todos verão você, a sua casa, a sua família, como um povo abençoado. Nós precisamos crer nisso. Todos os dias são oportunidades de nós desenvolvermos esse espírito, essa essência poderosa, essa vida incrível que Deus tem para cada um de nós. Então acredita nisso, acredita que você é livre, arrebente essas prisões, que talvez em alguma área você ainda estava preso, em alguma área ainda você acreditava em mentiras. Quebra isso agora em nome de Jesus. Acredita nisso que você é livre, diga isso: eu sou livre, eu sou livre, eu estou livre dessas prisões, eu estou livre dessas prisões. Então fale com o Senhor nessa noite, fala com o Senhor agora. Toda vez que nós ouvimos a palavra, toda vez que nós lemos a palavra, nós temos a oportunidade de sermos renovados. Então dependa de Deus, essa é a oportunidade que você tem. Dependa do Senhor, não dependa mais da aprovação, não dependa mais de sentimentos. Tome as suas decisões agora. Tome as suas decisões agora. Nós fomos ungidos para coisas poderosas. Dá os passos necessários. Nós temos na Bíblia pessoas que começaram a mudança da vida delas com 17 anos, com 16 anos. Mas a gente tem também exemplo de pessoas que começaram com 75, com 80 anos. Então é para cada um de nós. Nós precisamos acreditar. Na Bíblia nós temos tantos improváveis. Nós temos Débora, Raabe, Davi. Nós temos tantas pessoas que ninguém dava nada. Então saia, tome essa decisão agora em nome de Jesus. Saia dessa prisão do passado, saia da prisão das mágoas, saia da prisão das maldições, saia das prisões da religiosidade, do emocionalismo. Lute agora em nome de Jesus. Quebre agora todas as correntes da sua vida, toda corrente maligna que até hoje estava te aprisionando. Creia nisso agora em nome de Jesus. Declara liberdade, declara libertação sobre a sua vida. Não acredite mais nessas mentiras. Rompa isso agora em nome de Jesus. Rompa pelo poder do Senhor essas cadeias, essas prisões, essas amarras que muitas vezes te impediam de sonhar, te impediam de ser feliz no seu relacionamento, te impediam de ser uma pessoa agradável, leve, suave, abençoada. Quebre esse padrão desgraçado, miserável, antigo, ultrapassado. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Creia na verdade de Deus. Você não é assim.
Você não é desse jeito, você se acostumou a ser assim. Então para de acreditar nas mentiras do diabo. Você pode ter o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Você pode ter tudo isso. Você não precisa ser mais o louco, desequilibrado, como a sua mãe, como seu pai foram uma vida inteira. Nós temos todo o poder. Nós fomos ungidos para levar mudança. Nós fomos ungidos para levar transformação. Então leve isso, tome essa responsabilidade na sua vida. Eu serei um canal de bênção, eu serei um canal de mudança, eu serei um canal de restauração. Eu levarei este padrão para minha casa, eu levarei este padrão para o meu casamento, eu levarei este padrão para os meus filhos, eu levarei este padrão para os meus familiares. Eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa que leva mudança, que leva transformação. Neemias foi uma pessoa assim. Ele levou conforto para as pessoas, ele levou mudança de mentalidade, ele levou esperança para aquelas pessoas que estavam humilhadas, que não tinham esperança, aquilo que 2 a 3 gerações nasceram e morreram vivendo aquela condição, aquele caos. Eles acreditaram que era possível porque alguém acreditou. Então, se ninguém acreditou até hoje na sua família, acredite você. Se ninguém tinha acreditado até então, Neemias acreditou e tudo foi mudado. Veja o que uma influência pode fazer. Quando aqueles homens foram até a caverna de Adulão, aqueles 400 endividados, desgostosos, foram até Davi, eles chegaram destruídos, arruinados emocionalmente. E lá na frente nós vemos os valentes de Davi. Tudo é um processo, mas começou com uma influência boa, com uma influência certa. Eles saíram da influência covarde de Saul, egoísta de Saul, vitimista de Saul, e foram para o padrão de adoração de Davi, de excelência de Davi, de coragem de Davi. Então o que começou como desgostosos, anos depois se tornaram os homens mais poderosos, os guerreiros mais incríveis da história. Então acredita nisso. Tudo tem um começo. Se ninguém começou por você, se ninguém deu os passos por você, dê você o passo. Dê você o passo agora. Dê você o passo agora nessa noite, em nome de Jesus. Declara luz na sua vida. Declara renovação mental na sua vida. Declara sobre a sua mente. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família. Declara diferença agora, que você vai sair daqui com a sua mente transformada, com as suas decisões tomadas. Você não vai ser mais aquela pessoa que fala daquele jeito pesado, que pensa em tudo que é desgraça, que fala que é de tudo que é ruim, que fala da vida dos outros. Não, você não é assim. Você foi ungido com o óleo da alegria. Você foi você foi ungido, chamado para levar esperança aos pobres de espírito, aos quebrados de espírito, aos sem esperança. Você leva esperança porque você tem esperança. Você leva mudança porque você mudou. Você leva transformação porque você quer transformar o seu dia a dia, a sua mente, o seu espírito todo dia. Então seja livre agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre dessa prisão em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Então aquela falta de amor que você não teve, as dores do seu passado, aquilo que te fizeram, não tem mais poder sobre você. Você não vai mais ser dependente disso. Você não vai mais ficar justificando a sua vida por conta daquele passado ruim. Você está aqui hoje, você tem oportunidade hoje. Você não tem o ontem e não tem o amanhã, mas o seu amanhã vai depender do hoje. Você vai ter o melhor ano da sua vida? Vai depender do agora. Você vai terminar esses 52 dias testemunhando vitórias, você vai terminar esse ano testemunhando vitórias, testemunhando o melhor tempo da sua vida. Vai depender de dias como agora, como hoje, como essa oportunidade. Não deixa passar, não deixa passar. Muitas vezes as pessoas estão sempre presas a alguma coisa. Não se prenda a mais nada, toma a decisão agora, simplesmente faça, simplesmente toma a decisão. Não fica preso ao passado, você não muda, você só aprende com ele. Não fica preso ao futuro, porque você não vai ter o futuro se não tiver o presente. E não deixa para depois, não seja um procrastinador. Faça hoje, não deixa para amanhã,
não deixa para a semana que vem, não deixa para a segunda que vem, para a quarta que vem. Não, faz agora. Você não sabe se vai ter amanhã, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então toma uma decisão agora, faz o que você tem que fazer, se acerta com Deus. Se acerta com Deus, antes de você querer se acertar com alguém, se acerta com Deus primeiro. Se acerta com o Senhor. Toma uma decisão com Deus, faz um compromisso verdadeiro com o Senhor. A grande maioria aqui, um dia se batizou, desceu as águas, fez uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor, que a sua vida seria dele, que ele seria o seu Senhor e Salvador. Muitos querem o Senhor apenas como Salvador, mas ele é o nosso Senhor, a quem nós obedecemos. Então decida obedecer. Saia daqui com a sua mente renovada. Declare sobre a sua mente: a minha mente é renovada, a minha mente é livre, a minha mente é livre. O que ainda tinha poder sobre você? O que até hoje, até essa noite, até essa quarta-feira tinha poder sobre você? Era o seu passado? Era o desequilíbrio? Era a inveja? Era o quê? Quais aquelas obras da carne que você praticava? É a ira? É o desequilíbrio? É a lascívia? É o quê? Isso tinha poder sobre você, agora não tem mais. Diga isso agora: isso não tem mais poder sobre a minha vida. Fala agora, abre a sua boca. Aquilo que tinha poder, a ira não tem mais poder sobre a minha vida, o desequilíbrio não tem mais poder sobre a minha vida, a lascívia não tem mais poder sobre a minha vida, a pornografia não tem mais poder sobre a minha vida, a mentira não tem mais poder sobre a minha vida. O que não tem mais poder na sua vida? Abre a sua boca e toma essa decisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que tinha até então? É a covardia? É a covardia? É o que? É a incredulidade? É um coração duro? É inveja? O que é? O que tinha? Fala: isso não tem mais poder na minha vida. O passado não tem mais poder na minha vida. As mentiras do diabo não tem mais poder na minha vida. E agora declara: abençoa a sua vida. Abençoa a sua vida. Eu sou abençoado, Senhor. Eu sou vitorioso. Eu sou bem-sucedido. Eu sou forte. Eu sou seguro. Eu sou um abençoado. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho paz, eu transmito paz, eu transmito alegria, eu transmito bondade, eu tenho atitudes de amor, eu tenho domínio próprio, eu não sou mais levado pelas circunstâncias, eu sou levado pela fé, eu sou levado pela palavra. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa leve. Declara: abençoa a sua vida. Abençoa, declara sobre a sua vida. Tem pessoas que passaram uma vida inteira se amaldiçoando: eu sou burro mesmo, eu não presto para nada, tudo dá errado na minha vida. Agora tem a força para se abençoar. Tem a força para se abençoar. Tem o hábito de se abençoar. Abençoa a sua família. Para de ofender seu marido, para de ofender sua esposa, para de amaldiçoar, para de botar crença no seu filho, que ele é arteiro, que ele só dá trabalho, que ele é difícil, que ele não tem jeito. Para de fazer isso com ele. Abençoa, abençoa, você é abençoado. Você está com seu filho aí, você está com a sua esposa aí, com seu marido, dá a mão para ele, dá a mão, concorda com ele, concorda com a sua esposa, com o seu marido. Se tiver com o filho aí, coloca a mão na cabeça, transmita a bênção sobre a vida dele. Abençoa a vida dele. Você é um abençoado. A minha família é abençoada, a minha família é próspera, minha casa tem paz, a minha casa tem mansidão, a minha casa tem alegria, a minha casa tem equilíbrio. Abençoa, abençoa, e não deixa esse padrão sair da sua vida, não retroceda mais. Lembre do que te traz esperança, e não levanta defunto do que te tira a esperança. Pague o preço certo, viva uma vida de bons sacrifícios, e não mais uma vida sacrificada, uma vida humilhada, uma vida de desequilíbrio, de descontrole. Mas abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, estenda as mãos para a direção da sua casa e abençoe. Eu declaro aquela casa, meu Pai, uma casa de paz,
uma casa de amor, uma casa de respeito, uma casa de bênção, meu Pai. Abençoa a minha casa, o meu lar, a minha família. A minha casa será lembrada e conhecida como uma casa de homens e mulheres de Deus. Não será mais lembrada como a casa da briga, da polícia, do descontrole, do barulho, da falta de respeito. Será lembrada como a casa dos vencedores. Dos vencedores. Você foi ungido para levar boas notícias. Aquela casa será a casa das boas notícias. Todo mundo é saudável, todo mundo é feliz, todo mundo é vitorioso, todo mundo é bonito, todo mundo é sorridente, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é abençoado. Acredita nisso em nome de Jesus. Você é um abençoado, você é um abençoado, você é um abençoado, você é livre. Você sai daqui livre. Você sai daqui livre em nome de Jesus. Meu Deus querido, nós declaramos, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado. Eu declaro, meu Pai, que cada projeto, cada propósito, meu Pai, que o nosso povo está aqui orando, declarando, ungindo, Senhor, nós declaramos a materialização de cada uma dessas situações, meu Pai. Nós declaramos, meu Pai, a reconstrução de cada uma dessas muralhas, Senhor. Nós declaramos famílias unidas, famílias restauradas, vida profissional abençoada, crescimento, rompimentos, uma mente ampliada, vida espiritual avançando, vida ministerial avançando. Eu abençoo a vida do teu povo, Senhor. Nós concordamos com as vitórias, nós concordamos com a materialização de cada oração, meu Pai, cada palavra que nós lançamos nesta noite, na nossa vida, na vida da nossa família. Nós declaramos a materialização de cada uma dessas declarações, dessas bênçãos na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, um povo firme, um povo estável, um povo comprometido com a mudança, meu Pai, um povo que não é mais levado por emoções e velhos padrões, mas um povo que é dirigido pela verdade, que não acredita mais nas mentiras, mas fica com a verdade da sua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, por essa palavra, por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós chamamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.